Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente de vez em quando faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Se você usa o Spotify para ouvir seus programas prediletos, suas músicas, Deezer, Amazon Music, estamos em todas as principais plataformas de podcast e também temos no YouTube o nosso canal Talk to Biz. Então, todo o conteúdo do podcast é disponibilizado em vídeo no YouTube. E particularmente os episódios onde eu tenho convidado, como é o caso de hoje, a gente sempre libera o conteúdo em vídeo no nosso canal no YouTube. Então, eu espero vocês por lá. Se você ainda não é assinante do canal, assina e ativa as notificações para receber as novidades. Bom, e hoje, como eu já antecipei para vocês, temos convidados. É dia do nosso Talk to Biz Café, onde eu trago um especialista, um profissional, um professor para tratar de determinado tema. E hoje eu tenho a honra de receber o André Esteves, que é meu companheiro de profissão, aí, professor também, que atua com liderança, atua em diversas áreas. André, seja muito bem-vindo ao Talk to Biz. Obrigado, Bruno. Um prazer e uma honra estar dividindo esse espaço aqui com você. Eu que te acompanho também há bastante tempo. Parabéns aí pelo programa. Acho que ele tem um conteúdo bastante significativo nesse contexto, principalmente. Estou aqui à disposição para a gente bater um belo papo e vamos em frente. André, você tem uma forte atuação em redes sociais também, está sempre fazendo live, fez muita coisa nesse período que eu digo, né, do ano passado para cá. Para quem não está sabendo, a gente está tentando sair de uma pandemia. Então, o André produziu muita coisa. Fala um pouquinho do teu trabalho, fala um pouquinho do que você tem produzido por aí para a galera te acompanhar também. Bom, na verdade, nós somos colegas professores, né? Isso é uma cachaça, a gente entra e não sai mais, né? Então, Verdade. E como professor também, a gente passa por um processo de transição muito grande por conta desse episódio da pandemia que tomou conta. Ninguém esperava que nós fôssemos chegar praticamente no final de 2021, ainda com tantas coisas incertas, com tantas dúvidas, num momento assim tão crítico, né? Eu me lembro que quando começou, a gente tinha assim, no horizonte que, na pior das hipóteses, em agosto do ano passado estava tudo resolvido, né? Já estamos no outro ano. E a presença nas redes sociais se deveu exatamente por isso, Bruno. Eu me lembro muito bem que o último dia que eu dei aula presencial foi no dia 9 de março. No dia 16, aqui no Rio de Janeiro, isolamento social. E no dia 23 a gente já estava aqui. Viramos muito rapidamente a chave, entendendo que aquilo ali era absolutamente importante pela nossa instituição, pelo nosso trabalho, pela nossa missão, né? O professor tem uma missão, um papel social muito relevante num momento como esse, né? E aí foi. E no dia 9 de abril, que era o dia do meu aniversário, eu falei, poxa, eu sempre reúno pessoas para comemorar meu aniversário. Esse ano, com isolamento, eu falei, vou reunir eles virtualmente. Então, eu me dei de presente e uma live. E uma live que eu falei, mas eu não quero uma ode ao André Esteves do aniversário. Eu quero poder contribuir por esse momento e dizer o seguinte, aonde eu posso, à distância, usando o que eu sei, trocar experiência com as pessoas. E ali nasceu um projeto chamado Capacitação em Casa. Então, eram toda quinta-feira, desde 9 de abril do ano passado até novembro, né? Como eu digo agora na linguagem, uma temporada, né? E me cobraram muito esse ano, por que não teve segunda temporada? Eu falei, olha, ainda não terminou o ano, de repente vai ter, mas de fato eu não consegui conciliar e eu fiz a minha participação de outras formas, escrevendo artigo para poder conciliar com as minhas atividades normais. Então, o projeto Capacitação em Casa surgiu exatamente como um objetivo de eu poder, à distância, estar próximo das pessoas. E aí a gente falava sobre temas que eu acho que naquele momento serviriam para dar uma acalmada, para poder dar uma perspectiva diferenciada, reduzir a ansiedade. E a gente falou sobre os diversos temas da gestão, liderança, falamos, e à medida que ia avançando, foi interessante, porque
Eu falei assim, vai esgotar meus temas, isso não acaba, essa pandemia, como é que vai ser isso? E o negócio se tornou assim muito bacana, porque eu me peguei entrando em autoajuda, falando sobre comportamento, falando sobre psicologia, falando sobre procrastinação, sobre inteligência emocional. Então, assim, foi um bate-papo muito legal e conectou as pessoas, né? E isso foi muito importante. Eu acho que ali eu cumpri um papel importante nesse período também. Legal. André, o nosso tema hoje tem total relação com esse período que a gente ainda está vivendo, né, esse período de pandemia, porque justamente para falar de liderança e tomada de decisão em tempos difíceis. E eu lembro que esse tema surgiu da forma mais legal que pode surgir um tema, porque foi de um bate-papo nosso, na sala de professores. E a gente tomando um café e falando justamente das dificuldades e da carga de ansiedade que está nos ombros de gestores, de lideranças e de todos os profissionais, porque, na verdade, todo mundo fica com essa carga emocional pesada acumulada ao longo desse período, e o quanto isso prejudica na hora de você tomar uma decisão com maior clareza e com maior com o lado, de repente, racional falando mais do que a parte emocional do cérebro. Você que escreve muito sobre liderança, escreve colunas aí para grandes jornais aqui do Rio, está sempre produzindo conteúdo sobre esse tema. Como é que você viu a atuação do líder em um período tão caótico e, de certa maneira, tão impactante, tão triste também, como esse que a gente viveu, a gente que eu digo enquanto humanidade, né? O planeta inteiro viveu, aqui no Brasil com o problema bastante ampliado, por conta também de lideranças incompetentes e mal estruturadas, mas de uma maneira mais macro, como é que você viu esse impacto na vida das pessoas e no papel dos líderes? A pandemia ela trouxe um contexto totalmente diferente do que todos nós estávamos acostumados. Nem em simulação a gente poderia imaginar uma transformação tão grande. No primeiro momento, houve uma puxada de freio de mão. Você vai demorar pouco, uma acomodação inconsciente. Depois foi se percebendo que você precisava sobreviver e que o negócio era muito pior do que se imaginava. Os líderes, então, eles tiveram que se movimentar e sair da sua zona de conforto para estabelecer uma relação diferenciada, porque eles, naquele momento, eles cumpriam um papel profissional, pessoal e social, né? O que a pandemia trouxe assim, de diagnóstico mais rápido foi uma grande confusão, uma ansiedade muito elevada, uma vontade de fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas o freio de mão puxado. É que nem você ter que acelerar um carro e o freio de mão está puxado. Ele vai fazer barulho e vai se movimentar pouco. E essa ansiedade, ela cria uma cortina de fumaça, né? Porque uma cortina de fumaça é muito interessante, porque você não enxerga um palmo. Ela toma conta. Então, um negócio que você não sabia, e quando você não consegue enxergar o que está por trás da cortina de fumaça, você começa a especular um monte de coisa. E você precisa estar com equilíbrio, com uma inteligência emocional. E os ciclos de tomadas de decisão no período da pandemia estreitou. Então, aquele líder que estava acostumado a ter tempo, até porque fosse procrastinador, não importa, ele tinha um tempo para decidir as coisas, ele precisou ter que definir as coisas num intervalo de tempo menor. E aí, você precisa estar muito preparado, porque a tomada de decisão é algo que gera um impacto muito grande nos liderados, na organização, no resultado, e você tem que ter muita segurança, mas o contexto era de total insegurança. Se falava muito sobre você precisa se reinventar, você precisa ter adaptabilidade. Isso, teoricamente, é muito bacana, mas isso na prática e numa pressão de resultado, numa característica em que alguns segmentos precisavam sobreviver, isso é uma coisa que você não consegue desligar como uma máquina que liga um botão e desliga. Então, assim, a ansiedade, ela cria essa cortina de fumaça, por sua vez, gera insegurança e você, ao mesmo tempo, com o desafio de tomar decisões em ciclos mais rápidos. Porque o que você tinha de médio,
longo prazo passou a ser de curto prazo imediato. Então, decisões que você precisava tomar em 24 horas. Né? Vamos abrir, não vamos abrir, vamos adotar esse protocolo, vamos passar para delivery, não vamos fazer, vamos suspender isso, vamos nos reinventar, vamos parar. Então, assim, eram ciclos muito curtos que exigia, primeiro, que você tivesse plenamente adaptado a um novo contexto que você não conhecia. Segundo, que você exercesse a liderança com pessoas, porque cada pessoa, naquele momento, ela tinha uma história diferente. A gente tinha ali colaboradores vivendo momentos diferentes, com crises diferentes em casa. O pessoal, por exemplo, dos serviços essenciais, que tiveram que continuar a jornada. Você imagina o que é liderar uma pessoa que sabe a crise que está, que vem trabalhar e volta para casa, tem filho pequeno, mora com a mãe, tem idoso, porque num primeiro momento a grande questão que se colocava era que os idosos iam ser mais afetados, como de fato foi. Depois isso mudou um pouco, mas no início, imagina, eu saio porque sou trabalho essencial, vou trabalhar, posso me contaminar na condução, posso contaminar no trabalho, já não sou satisfeito, o que eu ganho não dá para resolver, e ainda volto para casa quando eu voltar contaminado, para contaminar minha mãe, minha avó, minha esposa, meus filhos. Então, assim, a grande confusão que se trouxe nisso. E quem era o grande mediador desse processo? Os líderes. Os líderes é que precisavam fazer, porque eu costumo dizer uma coisa, né, que o líder é sempre solitário, e ele está sempre entre a cruz e a espada, porque o líder também tem o líder corta um papel, e muitas das vezes é o líder que perde a cabeça primeiro. A gente vê aí o Campeonato Brasileiro, toda hora um time corta a cabeça do técnico, corta a cabeça do técnico, corta a cabeça do técnico. Então o líder também tem suas inseguranças, ele vive uma matriz, num contexto onde a performance dele é muito associada a resultado, e uma grande confusão, porque a verdade é que ninguém sabia o que poderia acontecer naquele momento, né? Então, a ansiedade, ela criou essa barreira para tomar decisão num paradigma de que você precisava tomar decisões mais rápido. Aí foi uma grande confusão e teve que envolver um nível de capacitação e de troca de informação para que as pessoas pudessem minimamente se prepararem para saber que aquele movimento poderia ser feito. E muita resiliência, né, Bruno? Porque a pandemia trouxe para a gente um conceito de uma resiliência amplificada, né? Porque não era só uma resiliência de você lidar com uma situação adversa e inesperada. Ela fez a resiliência, ela permaneceu muito tempo. Então, ela é uma resiliência que teve um prazo, né, um fluxo de tempo muito maior. Então, é a resiliência da resiliência, da resiliência, da resiliência. Então, trouxe um esgotamento físico, mental muito grande. Então, isso foi o principal aspecto percebido durante esse período. Deixa eu te perguntar uma coisa a partir disso. Você acredita que essa geração, quer dizer, a nossa geração de líderes que está por aí, está no mercado, está ocupando posições dentro de empresas ou no espaço público, enfim, essa geração foi preparada para esse tipo de desafio? Porque a gente sempre escuta muito quando consome conteúdo sobre liderança ou quando lê coisas sobre liderança, que é a questão do líder mais burocrático, ligado a dados, a números, e o líder mais humano, mais do diálogo. E esse momento que a gente viveu colocou muito esses dois papéis, de certa maneira, em contraste. Você teve que ter um apelo muito mais humano nesse sentido, embora a gente tenha, infelizmente, né, a gente seja exemplo internacional da desumanidade em liderança, mas você acha que os líderes da nossa geração foram preparados, ou foram pelo menos bem preparados para esse tipo de desafio? Não foram. Não foram, e você tem estatísticas que comprovam isso e pesquisa, né? Eu fiz parte, nesse momento estou afastado durante algum tempo do Conselho da Associação Brasileira de Recursos Humanos como convidado, e lá pude participar, à época que trabalhei em grandes empresas, nas organizações Globo, então tinha muita gente na minha área. Então, pesquisas que eles faziam, e pesquisas do tipo, se você pudesse, o que você acha do seu líder, como é que ele desenvolve para você? E uma pesquisa trouxe um dado alarmante, certa vez, que 74% dos liderados, se pudessem, demitiriam seus líderes. Demitiriam seus líderes.
74, ou seja, 74 em cada 100 pessoas entrevistadas diziam que se tivesse uma caneta na mão e o poder de demitir, eles mandavam você embora. E por que eles fariam isso? Eles diziam assim, porque ele não me inspira. Ele não me inspira. Ele não é alguém que eu quero ter como referência de desenvolvimento. Isso é muito grave dentro desse processo, porque um dos papéis da liderança, né, é exatamente essa. Nós falamos, a liderança, nada é mais estudado na administração do que a liderança. Né? E quando a gente dá aula sobre liderança, é uma das cadeiras que eu leciono, e gosto muito de falar sobre isso, porque estou sempre aprendendo sobre isso. Né? Então, as pessoas dizem, mas a gente pode ter um líder autocrático em pleno século XXI? Eu falei, devemos, tem que ter. Depende do público que ele trabalha e da atividade. Você imagina um líder liberal coordenando uma centena de motoboys, tendo que entregar dentro do prazo uma encomenda para alguém? Se ele não tiver o controle muito forte sobre essa operação, ele vai ficar vencido. E o negócio não vai funcionar. Então, assim, eu acho que os líderes da nossa geração não foram preparados, como eu acho que os da futura geração também não estão sendo preparados para isso. E nesse artigo seria a minha próxima pergunta, inclusive. Pois é, e eu já imaginei, e aí eu já vou te responder. Acredito que não, porque a gente fala muito sobre as hard skills e as soft skills, né? Sobre habilidades comportamentais e habilidade técnica, conhecimento técnico. E eu, no meu artigo, o que me chamou a atenção para escrever esse último artigo que eu publiquei hoje, foi exatamente esse resultado de uma pesquisa de Londres, que, nesse contexto da pandemia, quais eram os principais atributos identificados num processo seletivo para líderes. E aí colocou, e os resultados foram impressionantes, porque é o seguinte, apresentou-se em primeiro lugar, com 56%, as habilidades comportamentais. É isso que todo mundo valoriza hoje, a capacidade de você se relacionar, de você liderar com empatia, a sua capacidade de interlocução. Em segundo lugar, com 43%, o conhecimento técnico e a experiência. E aí, o que chamou mais atenção é que 1%, porque a soma aí é 100%, é que 1% só estava associado a certificados e diplomas. 1% as pessoas valorizavam sobre isso. Aí a gente fala, nós somos da academia, né? E para a gente falou, mas para o mercado de trabalho só está reconhecendo 1% sobre isso? E aí as pessoas têm uma visão muito imediata, reagem muito a isso, não é possível. Claro que é possível, porque o mercado ele não quer o diploma físico, ele quer o atributo que essa capacitação gera na pessoa. Isso é no comportamento e no conhecimento técnico. Então, eu digo isso sempre para os alunos, coloquei isso na aula ontem, falei, olha só, tem uma pesquisa que saiu agora, se você está aqui achando que você vai ter um diploma no final do período, mas você não levar o conhecimento dessa capacitação para o mercado de trabalho, você vai estar em situação complicada. E para os líderes, isso é muito importante, porque o líder ele tem que trafegar em todas nessas questões. E como ele lidera normalmente grupos muito heterogêneos, ele precisa transitar na habilidade comportamental, no conhecimento técnico e ser um bom formador de equipe. Porque o grande problema é que a equipe, o líder precisa saber lidar com equipes heterogêneas que se complementam. Porque uma equipe muito homogênea cria uma dificuldade para o líder porque ele perde a base comparativa. E ele não consegue tirar de um liderado, por exemplo, alguma habilidade, alguma competência que seja importante. Porque também ninguém é 100% dotado de uma capacidade extrema. Né? E o conceito de equipe é exatamente esse. Então, eu colaboro com as minhas habilidades, mas a nossa sinergia é isso. O líder tem que observar a sinergia, mas a sinergia, o que é a sinergia, né? A sinergia, eu uso a letra da música do pessoal da Clube da Esquina, é a equação onde 1 mais 1 é sempre mais que 2. Né? A sinergia tem que ser isso. Se junta eu e você e trabalhamos numa equipe, a soma do nosso resultado final tem que ser maior do que você, Bruno, produz individualmente com o que eu, André, produzo individualmente. Por quê? Porque aí vai dar a química, a gente vai se complementar. Eu vou falar, Bruno, olha, isso aqui você faz melhor, você cuida disso aqui, isso aqui eu faço melhor, deixa aqui e faz. E o líder precisa ter essa habilidade. Aí ele precisa se dedicar, ele precisa se capacitar, ele precisa sair de uma zona de conforto,
de um sistema hierárquico, que às vezes dá a ele um poder, mas nós estamos na era do líder saber conduzir as coisas. Legal. Só você falou dessa questão da sinergia, a gente também usa muito esse conceito em marketing, né? Quando vai falar sobre a proposta de valor e o produto, quer dizer, o produto vale mais do que a soma dos materiais que foram usados ali para constituí-lo, porque eles trabalhando em equipe, aqueles materiais geram algum valor para quem está usando aquele item, para quem está usufruindo daquele serviço, claro. E por aí vai. Bacana, claro. Que você falou sobre a questão dos seus alunos, porque isso me leva a um outro ponto, já que somos colegas em sala de aula, e eu também costumo bater muito nessa tecla com eles, que às vezes há uma cultura aqui muito forte no Brasil de que eu quero o diploma, né, e isso vai me garantir alguma coisa, quer dizer, a questão de buscar a titulação a todo custo ou de qualquer maneira, né, e como se isso fosse a garantia de empregabilidade e, como você bem disse, aí não é. Mas o que eu quero te perguntar é assim, a gente tem uma geração em sala de aula, que é uma geração... Outro dia eu fiquei assustado, que o menino falou, nasceu em que ano? Nasceu no ano 2000, 2001. Eu falei, caramba, né? Estou ficando velho. E essa geração, André, que é ansiosa por natureza, por definição, não tem muita paciência para esse processo de planejamento, esse processo de construção, desse pensamento mais a médio e longo prazo. Como essa geração pode se preparar melhor para daqui a alguns anos eles estarem assumindo cargos de liderança e terem o mínimo de equilíbrio para lidar, eu espero que não com uma situação como essa que a gente viveu, espero que a gente não tenha outra dessa tão cedo ou nunca mais, se possível, mas como eles podem se preparar melhor para lidar com situações complexas, não a nível de uma pandemia mundial, mas que vão ser complexas também, vão exigir postura, decisões difíceis e que vão exigir esse equilíbrio emocional para chegar ao ponto de tomar boas decisões, como você falou, chegar ao ponto de saber conduzir e saber inspirar as pessoas, que talvez o que a gente mais careça aqui no Brasil é de lideranças inspiradoras. Então, que dica você daria, ou que caminho você indicaria para essa geração que já tem uma característica de ser, por natureza, extremamente ansiosa? Bom, Bruno, você coloca essa questão e eu te confesso que eu fiz um movimento recente, né? Assim, eu estava muito dedicado a lecionar na pós-graduação, eu queria trabalhar com um aluno que estivesse já no mercado de trabalho, com uma média de idade um pouco maior, então eu já vinha me dedicando mais à pós-graduação, MBA. Mas por conta disso que você coloca, eu pedi para voltar um pouco para a graduação, que eu queria ter contato com esse aluno que está chegando. Esse rapaz de 17, essa moça de 17, essa geração da diversidade, essa geração da inclusão, essa geração tecnológica, que você não vê, a mão ganhou a extensão de um smartphone. O grande desafio que a gente tem hoje na sala de aula é um aluno prestar atenção no que você está falando, né? Porque ele está ali com o WhatsApp e, às vezes, ele, sem querer, está dando valor a uma coisa que tem muito menos valor do que ele deveria dar naquele momento que está ali. Isso é uma mistura de coisas, isso é geracional, eu não sei responder isso, eu penso até que, às vezes, com o contato com esses jovens, eu penso que eles são tão individualistas que vão ter dificuldade de liderar. Mas a gente vai ter que encontrar um eixo em que essas pessoas entendam que eles são responsáveis pelo futuro do desenvolvimento. Eu não vejo que o papel do líder vai deixar de ter importância. Muito pelo contrário, daqui a 10, 20, 30 anos, a gente fala sobre a revolução tecnológica que já está acontecendo, logística 4.0, sistema automático. Hoje você está pensando numa coisa, quando você abre o seu smartphone, já tem uma oferta daquilo que você pensou. Você fala assim, o que está acontecendo? É inteligência artificial. Se isso hoje, 2021, para nós, né, já é um grande desafio, conectar direto. Então, assim, eu penso que haverá de ter um estímulo adicional para que essas pessoas pensem mais coletivamente, porque eles são ansiosos,
eles não dão tempo para a carreira. Eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, meu sonho era me aposentar na minha primeira empresa. Eu queria fazer carreira, eu queria crescer, eu queria aprender, eu queria desenvolver. Eles não são resilientes como deveriam ser, porque, por um lado, você vê assim, todas as características que são valorizadas em processos de desenvolvimento profissional são fortes em comportamental. Essa nova geração é forte em tecnologia, ela é na competência técnica. Então, assim, elas são supra-sumo, elas conseguem ter tudo, mas quando você precisa que elas interajam, que elas façam um trabalho em grupo, quando elas compartilham alguma coisa, não sei se acontece com você, você não quero fazer trabalho em grupo, não, eu prefiro fazer sozinho, Ó, ué, mas por que... Aí eu pergunto, mas por que você prefere? Não, porque tem dificuldade de agenda. Não, porque um pensa fulano. Eu prefiro fazer as minhas coisas lá. Olha o isolamento no processo de tomada de decisão. Porque o desafio é o contraditório. Porque quando eu sento para fazer um trabalho com você, eu vou questionar uma posição sua, você vai questionar uma minha. Eu tenho que ter um acervo para justificar alguma coisa. E o que eu sinto é que essa turma ela está muito acelerada. Elas têm uma verdade como verdade absoluta, é muito difícil o questionamento com esse processo, daí elas desenvolvem menos empatia, elas têm maior dificuldade com a inteligência emocional, elas não gostam de coisas em equipe, a não ser farra. Assim, vamos sair para isso aqui, mas nós não estamos falando nesse contexto do entretenimento. O entretenimento ainda é alguma coisa que faz essa característica tecnológica desaparecer um pouco. Pode ser para marcar, para chegar, mas na hora que chegou lá, isso fica um pouco diferente. Então, eu acho que isso é um desafio imenso, preparar as novas gerações para o ambiente de lideranças que será necessário, e a gente já tem uma transição normal. Agora, ao mesmo tempo que você tem uma transição, há 5 anos atrás, começou um processo de você ter líderes, CEOs, bastante jovens, né? Bastante jovens, mas agora o mercado está buscando as pessoas mais experientes também, porque é o comportamental. Então, hoje o mercado para alguém de 40, 50 anos de idade, que 5 anos atrás dizia assim, mas o que eu vou fazer? Não estou com trabalho com 50 anos. Esse profissional maduro, experiente, e que por conta desse período todo que se passou, onde as características comportamentais ficaram muito evidenciadas, ele passa a ter um valor grande também, mas ele pode estar defasado tecnologicamente. Como é que você faz esse balanceamento? Porque você precisa de todo mundo junto e misturado. Agora, junto e misturado, cujo a mistura, o resultado seja maior do que a soma das partes individualmente. Então, eu penso que o desafio vai ser identificar jovens que tenham, além de todo esse processo que é decorrente da geração, algumas habilidades que possam ser trabalhadas e incentivar ele para a liderança. Vai ser diferente. Nós queríamos ser, a nossa geração queria liderar, a nossa geração queria posição, reconhecimento. Eu acho até que vai ter uma inversão na pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades. Eu, inclusive, estou olhando isso com o olho... Eu estou criando uma adaptação para essa pirâmide, porque eu penso que o fluxo natural das gerações passadas era de fazer carreira, de ter reconhecimento. Eu não vejo que isso é o jovem. O jovem que quer reconhecimento, às vezes ele quer ser um influenciador, quer ter uma multidão de seguidores, e ele tem uma multidão de seguidores, mas os seguidores seguem ele, mas eles nem respondem os que seguem. Repara isso. Quem é que pode ter 3 milhões de seguidores e responder essas pessoas? Como é que pode? Então, assim, você tem uma desconexão no processo contínuo. Ou seja, eu quero que o Bruno me siga, mas Bruno pode me questionar alguma coisa que eu não vou saber, só sei que ele me segue. Mas eu quero saber o que ele pensa de mim, o que ele agrega mais de de olho valor. nos números, né? Eu quero ter volume ali, mas Eu isso que sou uma importa. coisa quantitativa, e isso interfere nesse processo de liderar, porque liderar é trabalhar com as divergências, é compor. Qual é o líder hoje que tem uma melhor possibilidade de êxito? O líder mediador, o líder situacional, porque o líder lida com pessoas que estão em interseção na função, mas que são completamente diferentes de realidade de um e do outro. Então, essa pergunta não sei responder, mas eu acho que é um desafio grande. E penso que os líderes vão ser identificados
e vão ser investidos, e você vai ter um trabalho para dizer assim, olha, a gente precisa de líder. Você tem essa característica, vamos trabalhar sobre esse aspecto. Eu acho que tem uma inversão nesse processo. Eu estou doido para ver como é que isso vai acontecer, mas é assim que eu penso nesse momento. Muito legal. André, quero te agradecer imensamente por esse papo. Acho que eu também fico curioso para saber como é que isso vai acontecer na prática, e isso nos dá já um gancho para a gente voltar esse papo em ocasiões futuras, com toda certeza, porque o papo foi muito legal. Obrigado pela tua presença. Por favor, deixa aí suas credenciais se a pessoa quiser te acompanhar, te seguir, entrar em contato com você. Como é que as pessoas fazem? Bom, eu primeiro quero te agradecer, um ótimo papo, o tempo passa, a gente não sente, isso de fato é um Verdade. tema que é muito recorrente, né? Que está no nosso dia a dia, né? E cada dia tem uma novidade grande sobre isso, né? Eu costumo dizer que a gente vive uma necessidade muito grande de capacitação, de aprendizagem contínua, mas isso dá muito trabalho, Bruno. O Sim, jovem não tem muita paciência para isso, né? Então, ele começa a ver, vai passando as coisas, assiste esse vídeo, aí ele vai pulando, pulando, pulando. O jovem escuta o recado no WhatsApp naquela velocidade que não entende muito bem, ou seja, há uma ansiedade muito grande de antecipar as coisas. E a capacitação e a aprendizagem contínua, ela exige que você esteja permanentemente envolvido. Todo dia você está aprendendo uma coisa, você está sim. experimentando, né? Isso é muito importante dentro desse sentido também. Bom, eu vou até o final do ano voltar ao projeto da capacitação em casa, pelo menos com umas 2 ou 3 edições especiais, porque, de fato, agora eu quero abordar essa retomada. Eu estou muito, ao mesmo tempo que com uma expectativa muito grande desse novo normal que foi tão desejado, mas eu tenho uma grande preocupação porque ele está chegando próximo de uma data muito importante comercial e eu fico com medo de ter um atropelo para tentar buscar o resultado perdido e isso virar uma coisa assim meio incontrolável e se perder muita sinergia e possibilidade de, nesse momento, ficar um pouco tumultuado. E eu tenho uma página no Instagram e no LinkedIn, que são com meu nome, né? André Esteves, tudo junto. Então, no Instagram e no LinkedIn, @André Esteves RJ, André Esteves, 2 S ligados, e a pessoa pode acompanhar por ali e, enfim, vai estar acompanhando o que eu estou fazendo e vai ser ótimo poder ter a companhia da tua audiência aí junto, né? Porque sempre soma e a gente precisa somar e estar junto e misturado. Legal. André, te agradeço mais uma vez pela participação e com certeza a gente vai voltar a esse tema e suas variações. Você, só nesse encerramento aí, você já me deu o gancho aqui para pelo menos mais umas 3 temáticas aí que a gente possa conversar. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Senhores, obrigado pela audiência de vocês. Esse foi o nosso Talk to Biz Café de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, estou aí também nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_Talk to Biz no Instagram. O Talk to Biz está disponível, como eu disse, nas principais plataformas do ramo e no formato em vídeo no YouTube. Basta buscar por Talk, número 2 e Biz, que você nos encontra. E fica sempre aquele pedido, se você acompanha o nosso conteúdo, curte o nosso trabalho, compartilha, mostra para os seus amigos, vamos atuar aí nessa corrente do bem, levando bom conhecimento qualificado sobre marketing, sobre gestão, sobre liderança, sobre estratégia e inovação a um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos. Hoje eu vou ficando por aqui. Meu agradecimento e meu abraço mais uma vez ao amigo André Esteves e nos vemos na próxima. Até lá. Valeu!